Olá, viajantes! O relato de hoje é uma história real enviada pela Brenda. Peço para quem ainda não foi inscrito no canal que se inscreva. Obrigada! Sejam bem-vindos à viagem ao desconhecido. Eu sou a Clara Paula, hoje com o relato Como me tornei devota da Santa Morte. Vamos ao relato. Boa noite a todos. Meu nome é Brenda, tenho 50 anos, moro nos Estados Unidos. Quero contar a minha história, que aconteceu há um ano com uma colega de trabalho chamada Júlia e como a conheci. Bom, há 2 anos atrás, fui promovida ao cargo de supervisora de limpeza e o trabalho aí era bem fácil. Eu tinha 4 funcionárias sob a minha responsabilidade. Mas à medida que o projeto daquela empresa avançava, muitos outros escritórios começaram a ser construídos e minha empresa teve que contratar mais funcionários para o cargo de limpeza. Quando os novos funcionários finalmente chegaram, o gerente de projeto daquela empresa me pediu para treinar o pessoal para fazer o trabalho. Naquele grupo de novos funcionários estava a Júlia, a garota que mencionei antes. Eu a descrevo como uma mulher com cabelos negros e crespo e um corpo muito esbelto. Ela não tinha muitos atributos, mas não era feia. Ela tinha um bom porte. Tive que treinar aquele grupo. Devo mencionar que já tinha controle e autoridade naquele trabalho. Me senti alguém importante porque todas as pessoas do local onde trabalhávamos já confiavam em mim e sabiam que o que pediam era bem atendido. Me sentia confortável e feliz, porque finalmente encontrei o emprego que tanto desejava. E o melhor é que aumentaram muito o meu salário. A vantagem disso é que não tive mais que fazer trabalhos pesados nem ficar acabando com a minha coluna. Este trabalho novo era tudo para mim. Todos os funcionários foram aprendendo a rotina que eu lhes ensinei e muitos deles começaram a se tornar meus amigos. É que sempre fui uma mulher muito responsável, que não mistura as minhas coisas de trabalho com as minhas coisas pessoais. E digo isso aos meus novos amigos, que durante o horário de trabalho eu era a chefe e havia ordens que eles tinham que obedecer. Dessa forma, não teríamos alguns desentendimentos. Comecei a ter boas amizades com 3 delas. Com Ivânia, uma senhora nicaragüense, a outra era uma ucraniana chamada Alona e por fim a Maia, uma espanhola muito bonita, tinha 35 anos e além de bonita, tinha uma boa figura, era muito bela e acima de tudo era muito inteligente. Sempre foi muito boa no que fazia, muito amável e pontual. Tudo isso que menciono vai parecer curioso, mas neste país, as pessoas vêm de todas as partes do mundo em busca de oportunidades. E quase sempre é preciso começar de baixo. Tudo estava perfeito, mas depois comecei a ver que Júlia tinha uma certa proximidade comigo, como se tentasse aprender o meu trabalho. Porém, eu já havia escolhido aquela que iria me substituir, no caso que eu não pudesse trabalhar ou se me ausentasse por alguns dias. Mas para isso, eu já havia treinado a Maia. Mas o que eu não contava era que logo as coisas iriam sair do controle. Uma tarde, quando eu estava cuidando de uma papelada para um inventário, Júlia entrou e eu a vi tão gentil comigo. Ela veio e me disse que tinha feito um café para mim. E eu aceitei, porque na verdade eu não iria pensar mal dela ou de qualquer um dos meus funcionários. Júlia começou a conversar comigo e me contou sobre sua vida e seus problemas pessoais. Ela me disse que seu pai estava preso há muito tempo e que ela teve, por causa disso, que deixar o ensino médio e ir trabalhar. Mas Júlia também me disse que tinha ambições de ser alguém importante e me disse que me admirava muito, porque viu que eu fazia tudo perfeito. A partir daquele dia, Júlia e eu tínhamos ficado um pouco mais próximas e estava tudo indo muito bem. Mas as coisas, com o tempo,
ficaram complicadas. Quando um cara entrou, e só de lembrar dele já me dá raiva. O nome daquele homem era Gerardo, e ele era um daqueles chefes poderosos do projeto. Júlia, logo ao vê-lo, se apaixonou por ele. Mas todas as funcionárias pensaram que era apenas algo passageiro. Porém, nunca imaginamos que tudo isso seria a causa da minha desgraça. E conforme as semanas foram passando, Júlia e eu deixamos de falar. Já não fazíamos mais como antes. E logo, pouco a pouco, comecei a perceber que ela estava passando muito tempo no escritório do meu chefe. Era evidente que ela flertava com ele, mas ela também fazia isso com Gerardo. O pior de tudo isso é que ela não ouvia mais as minhas ordens durante o horário de trabalho. Algo estava muito estranho e depois de um tempo, as coisas começaram a piorar comigo. À noite, eu tinha pesadelos muito estranhos, em que via a Júlia vindo até mim e mordia meu pescoço como se fosse uma vampira, se alimentando do meu sangue. E isso era muito recorrente. Ou em outros sonhos, ela aparecia e me machucava de diversas maneiras. Um dia, quando eu estava no trabalho com a Maia, contei a ela sobre esses tipos de sonhos que eu tinha. A Maia era muito estranha quando falava. Às vezes, ela dizia coisas que a gente ficava pensando. E quando contei a ela sobre o meu caso, ela me disse: "Não quero te assustar, Brenda, mas esse sonho me dá a sensação de que Júlia ou outra pessoa está te apunhalando pelas costas. E acredite, isso não está muito longe da realidade. Ou por acaso você não viu ultimamente que o nosso chefe anda de chamego com a Júlia? E além disso, ele quase não te chama mais para fazer as coisas. E também você notou que as pessoas aqui no escritório não te chamam mais como antes? Parece que você já não tem mais tanta utilidade. Não queria te contar para não fazer fofoca, mas Júlia deu o número dela para cada um dos funcionários, para que quando tivessem algum serviço a chamassem. Sinto muito por te contar isso, minha amiga, mas pelo que posso perceber, Júlia quer tirar o seu cargo. Ou talvez ela já até tenha tirado de você e você nem percebeu." Naquele momento, senti uma palpitação muito feia no coração, porque a Maia trabalhava e não falava muito, mas quando falava, sempre dizia a verdade com suas palavras. Foi aí que percebi que tudo era verdade, e os funcionários já não me viam com o carinho de antes. Me viam passando e alguns nem me cumprimentavam. Meu chefe começou a ficar um pouco mais agressivo comigo e com a Júlia muito mais simpático e atencioso. E de Gerardo, o que posso dizer? É que a Júlia e esse cara aparentemente tinham algo mais que amizade. Dava para ver de longe que esses dois estavam envolvidos em algo muito íntimo. Um dia, meu chefe me chamou no escritório para avisar que eu ia para outro trabalho, em outro lugar com outro chefe e com novas pessoas. Segundo ele, seriam apenas meses. Me disse que eu deveria ir porque eu era a única que sabia fazer a papelada e a única capaz de fazer essa tarefa. Naquele momento, me vieram à mente as palavras de Amaya. Meu cargo naquele escritório eu já tinha perdido. Não coloquei objeção. Eu queria continuar trabalhando porque precisava do dinheiro. Falei para o patrão que se ele fosse me mandar para outro projeto, eu ia propor alguém para me substituir. Alguém que eu já havia treinado. Disse a ele que era a Maia, porque ela conhecia bem a movimentação de estoque e sabia onde estava tudo. Eu disse a ele que ela era a pessoa certa para o cargo. Naquele momento, Gerardo e Júlia entraram no escritório. Meu chefe sabia que era verdade, que a Maia sabia tudo o que eu havia ensinado a ela. Eu sei que a Maia é responsável e uma boa trabalhadora. Eu reconheço, mas eu realmente tenho em mente a Júlia. Ela parece querer aprender e pretendo dar a ela a oportunidade.
Além disso, Gerardo decidiu que ela deveria ficar no comando, agora que você está saindo. Senti como se meu mundo tivesse desabado. Fiquei completamente arrasada ao ver que meu bom emprego, pelo qual lutei tanto, havia sido tirado de mim. Perguntei ao meu patrão por que ele queria me tirar do meu cargo. Comecei a perguntar a ele se eu estava falhando em alguma coisa no meu trabalho ou se alguém tinha alguma reclamação contra mim. Vamos ver, você está na nossa empresa há 2 anos e eu não reclamo do seu trabalho. Por isso escolhi você para ser a supervisora. Mas também é uma realidade que você já tem 49 anos. E olha, a Júlia tem 23 e ela também é jovem e ela é rápida. E considero que ela tem o direito de crescer no trabalho e se tornar como você. Além disso, você não precisa mais estar trabalhando tanto por causa da sua idade. Você precisa de algo mais tranquilo. E lá, naquele outro projeto, você só vai trabalhar com papéis. O que mais você quer? Como eu te falei, quem deu a ordem foi o Gerardo e não posso discordar dele. Chorei ao ouvir meu chefe falar essas coisas. Ele me deu a entender que eu era uma velha, cansada e inútil. Me colocou no chão, praticamente me humilhou na frente do Gerardo e da Júlia. Porém, não fiquei calada. Eu disse a ele o que tinha que dizer. Está bem, mas lhe digo que me entreguei a esse trabalho de todo o coração. Sabia como me destacar nele. Mas não vou permitir que você me humilhe. Eu sei que não sou mais jovem, nem sou tão rápida, mas servi fielmente a você e a todos aqui. Não é justo que você me trate assim. Eu disse tudo isso na frente de Júlia para que ela pudesse ouvir. Ela apenas me olhou com os olhos cheios de cinismo. Saí daquele escritório, me despedi de Ivânia, Alona e Amaia. Elas choraram comigo com o coração partido e me disseram que, se necessário, iriam embora comigo. Ao que eu disse que não. Esse era o trabalho delas e elas deveriam respeitar isso. Peguei minhas coisas e fui embora. Quando cheguei em casa, me sentia com o coração partido e destruído. E me doeu ter perdido o meu cargo, porque lutei para ter. E parei de dar atenção em outras coisas. Mas o que mais me doeu e o que mais sinto é que me viam como um trapo velho e fácil de descartar. Os dias foram passando e eu já estava no meu novo trabalho, no outro projeto. Ivânia e a Maia me ligavam no FaceTime todas as manhãs e sempre me contavam tudo o que estava acontecendo com elas. Elas até me disseram que assim que Júlia começou no meu antigo cargo, ela ficou muito agressiva com elas e com as outras funcionárias. Houve 2 funcionários que até pediram demissão devido aos maus tratos dela. E os funcionários diziam constantemente para a Maia que Júlia era uma péssima chefe comparada a mim. Pelo menos eu fiquei feliz, porque esses comentários comparativos a deixaram muito irritada. Eu apenas aconselhei minhas amigas a serem cuidadosas e fazerem o melhor em seu trabalho, para evitar conflitos com Júlia. Eu também não estava indo nada bem, porque logo comecei a sentir uma forte dor de cabeça. E também à noite eu tinha alguns tipos de cãibras. Primeiro em uma das pernas, depois na outra. Eu chorava de dor e angústia porque também sentia algumas pontadas no coração. Os médicos me atenderam e me disseram que eu estava bem e que só precisava descansar. Depois de um mês, comecei a perder peso e comecei realmente a sentir que minha vida não tinha mais sentido. Não tinha vontade de comer, nem limpar a casa, não queria ir ao meu novo trabalho e nem tomar banho. Parei de atender as ligações das meninas e isso as assustou. Uma tarde me sentia tão mal no trabalho que me mandaram descansar por cerca de 2 semanas para me recuperar, pois estava em um estado de saúde lamentável. Senti que minha vida estava indo embora aos poucos e não podia fazer nada. Uma tarde, ouvi uma batida na minha porta e quando consegui abrir, vi que era a Maia. Quando a vi, tive vontade de abraçá-la, mas acabei desmaiando em seus braços.
A Maia rapidamente me colocou no sofá e começou a me dar tapinhas no rosto para me fazer reagir. Depois me levou ao pronto-socorro. Contei aos médicos todos os sintomas que estava apresentando. Também que sentia como se agulhas estivessem penetrando no meu corpo, como se alguém estivesse me picando com elas, me deixando completamente imóvel. Os médicos estavam tomando notas, mas quando a Maia ouviu isso, ela pareceu tão surpresa que ficou muito pálida. Eu a observei, mas disse ao médico para me dar alguma coisa para aquelas dores no corpo. Eu só queria me livrar daquela dor que estava me matando. Depois de algumas horas, a Maia me levou para casa. Quando chegamos, ela sentou comigo na cama e me fez uma confissão que eu nunca pensei que ouviria. Brenda, há uma coisa que eu devo te perguntar. Algo que você disse sobre as agulhas que picam seu corpo. Ele disse que sentia picadas nas pernas, na minha cabeça e outra no meu coração. A atitude de Amaya me fez pensar que ela sabia de algo ou talvez ela tivesse passado por algo parecido. E eu perguntei isso a ela. E ela me disse que não, eu nunca passei, Brenda. Mas conheço muitas pessoas que passaram pela mesma coisa que você. Brenda, deixe-me dizer uma coisa. Espero que você encare isso da mesma maneira. Mas te fizeram um trabalho de bruxaria para matá-la. E eu sei disso porque sou uma bruxa. E sou uma adoradora da Santa Morte. Mas isso é algo que eu não conto a ninguém. A você sim, porque você eu considero uma boa amiga. Fiquei desconcertada com tudo que minha amiga me contou. Então perguntei a ela sobre a Santa Morte. Por que ela adorava aquela imagem assustadora? A Maia me disse que uma vez com sua mãe fez uma viagem ao México. A Maia sofreu um acidente que quase lhe custou a vida. E no hospital, uma senhora que trabalhava na limpeza começou a conversar com a sua mãe sobre a Santa Morte. Disse-lhe que ela curava e que o que lhe era pedido poderia ser atendido e que para obter o que se queria era necessário adorá-la e ser grato a ela por toda a vida. A Maia me disse que graças aos milagres da Santa Morte é que ela saiu viva daquela situação. Depois de ouvir tudo isso, fiquei um tanto incrédula. A Maia me disse que depois que sua vida foi salva, ela jurou adorar e confiar na Santa Morte para sempre. Também continuou me contando coisas que estavam me intrigando muito sobre o que estava acontecendo comigo. A Ninha Blanca me cobre e me protege de todo o mal. Se você me permitir, Brenda, quero lhe fazer uma limpeza e eu prometo que vou te ajudar a recuperar sua saúde. E você verá que tudo vai voltar ao seu lugar. Mas primeiro preciso saber o que você pensa sobre isso. Você realmente quer receber o poder de cura da Santa Morte? Eu fiquei na dúvida se devia aceitar ou não, porque esses temas de bruxaria e isso de Santa Morte não é coisa para brincar. É algo que deve ser respeitado. Mas porque nem os médicos e os remédios puderam fazer nada por mim, a minha última esperança não era nada mais do que a Santa Morte. Já cansada, porque eu estava muito mal, disse a Maia que sim, que fizesse a limpeza, mas que não queria me vingar de Júlia, porque isso eu deixaria o julgamento da Santa Morte. Se ela visse que ela precisava de uma punição pelo que ela fez comigo, isso já não dependia de mim. A Maia me levou até a casa dela, naquela noite, para fazer a limpeza. Ela estava animada para fazer isso e me juntar à sua crença na Santa Morte. Quando chegamos, tivemos que esperar até as 3 da manhã. Essa era a hora perfeita para pedir à menina Blanca nossos desejos e para minha cura. Na casa da Maia, tudo parecia perfeito e limpo. A casa dela tinha um cheiro tão bom. Tinha 2 quartos, mas ela me disse para irmos para o pátio. Lá, ela tinha uma pequena tenda que aparentemente era o altar onde ela tinha sua Santa Morte. Quando a Maia abriu, senti uma espécie de ar frio e ali vi num altar, com velas, a imagem da Santíssima. Admito que senti medo, mas a Maia me disse que eu não sentisse medo,
que pode ser impressionante vê-la à primeira vista. Mas quando você vir que ela é muito milagrosa, esse medo da Santa Morte vai passar e se transformar em devoção. Fiquei na frente da Santa Morte olhando sua imagem majestosa. Quando me virei, vi Maia vestindo um manto preto muito fino com folhas de peru. Ela começou a me limpar e passou um ovo nas partes onde eu sentia a dor dos alfinetes, em ambas as pernas, na cabeça e no coração. E assim que ela acabou de passar o ovo em mim, em um instante se transformou em uma espécie de pedra negra e começou a exalar um aroma muito nojento como carne podre. A Maia ficou tão maravilhada quanto eu. Naquele momento me virei para ver a Santa Morte e foi aí que comecei a acreditar que era verdade, que ela curava e me mostrou o mal que eu tinha dentro. Já viu como é real o poder da minha santa abençoada? Agora sim, você acredita em mim, Brenda? Brenda, essa é a causa do que fizeram com você. Apodreceram você por dentro. Mas não se preocupe, mulher. Agora eu vou orar por você. E assim nós vamos tirar esse mal do seu corpo. Agora tire a roupa e deite nessa maca. Fique calma, não vou te machucar. Vou te ajudar a tirar esse mal que a Júlia fez com você. Agora eu sei que foi ela. A Santa Morte já me sussurrou no ouvido. Eu fiz o que a Maia pediu. Tirei a roupa e deitei na maca. Ela também me pediu para fechar os olhos e aguentar o que fosse acontecer, porque o mal ia se revelar e sair, mas poderia se rebelar e não ser tão fácil assim. Mas com o poder da Santa Morte, no final, as coisas ficariam bem para mim. A Maia se ajoelhou diante da Santa Morte, fechou os olhos e começou a orar por mim em voz alta. Ó minha santa, minha amada branca, que me salvou da morte e que me protege desde então. Hoje, sua adoradora se levantou para pedir a você pela saúde da minha amiga Brenda, que foi vítima de uma mulher cruel que usou bruxaria para destruí-la. Ó minha Santa Morte, você pode ver que Brenda tem um bom coração e eu sei disso. Peço que você tire esse mal que foi lançado em seu corpo. Hoje você, Júlia, não tem autoridade para pegar a alma de Brenda e mandá-la para o inferno. Hoje eu te digo que você vai pagar pelas consequências de seus atos. Ó minha santa, ordene que todos esses males saiam de Brenda. Leve-os e tira-os do corpo dela. E devolve-lhe tudo o que lhe foi tirado, a saúde, a sua fé, o seu trabalho. Agora, minha branquinha, devolve-lhe novamente tudo o que era da Brenda, para que ela acredite em ti para sempre. Tire o mal, tire o mal. Tire. Naquele momento em que eu estava ouvindo as orações de Amaia, comecei a ter convulsões, algumas vezes, não tão forte, mas o suficiente para me sacudir naquela maca. Amaia conseguiu me acalmar e me segurou para que eu não me machucasse com isso. Ao abrir os olhos, eu estava suando e foi aí que comecei a ter convulsões, sentindo como se os alfinetes que sentia nas duas pernas estivessem sendo retirados muito lentamente, na cabeça e no coração. Doía muito e eu gritei. Me contorci de tal maneira que até comecei a gritar com a Santa Morte, que daria minha vida a ela, se isso me salvasse da morte. No momento em que senti os alfinetes finalmente deixarem meu corpo, comecei a vomitar um líquido escuro e fedorento. E depois daquele vômito, saiu o que pareciam ser pétalas negras de uma rosa. A Maia me fez ver isso e me disse apontando para as pétalas: "Você vê, Brenda? Isso era o mal que Júlia plantou em você, uma rosa de cemitério. Ela queria muito matar você, mas é uma bênção que a Santa Morte tenha escolhido você para salvar." Naquele momento, comecei a lembrar que as únicas coisas que aceitava de Júlia eram os cafés que ela me dava toda vez que nos sentávamos para conversar. Fiquei um momento descansando da dura batalha contra aquele mal. Então comecei a me vestir. Enquanto fazia isso, olhei para alguns pontos em ambas as minhas pernas que pareciam
ter sido picados por aqueles alfinetes. Nas pernas, um na testa e outro no peito. No auge do meu coração, reuni coragem, olhei para a Santa Morte, lembro-me que ajoelhei e comecei a agradecê-la e a jurar a adoração eterna. Também agradeci a Maia. E embora possa parecer estranho, pedi à santa que tivesse piedade de Júlia. Apesar de todo o mal que ela me causou, não lhe desejei morte ou qualquer infortúnio. Naquela noite, fiquei na casa de Amaia para dormir. Já era tarde para voltar para a minha. Quando terminou o prazo das 2 semanas que me deram no trabalho, já estava quase recuperada. Voltei ao trabalho e aos poucos fui voltando ao ritmo que sempre me fez me destacar. 3 semanas se passaram e eu estava 100% curada. Me sentia mais animada e cheia de vida. Eu renasci. E assim me tornei uma crente fiel da Ninha Blanca. A Maia me deu uma corrente abençoada para que eu a levasse sempre comigo como proteção. Afinal, foi ela que me salvou. Ela ouviu minhas orações e me concedeu, em apenas alguns dias. Recebi depois uma videochamada com Ivânia e Alona para me informar que as coisas no trabalho estavam ficando complicadas, porque Júlia era muito irresponsável e sempre procurava manipular com seus encantos. Me disseram que ela se cansou de Gerardo e começou a flertar com o outro chefe que não se deixou levar pelas artimanhas de sedução. Aquele chefe a denunciou ao Departamento de Recursos Humanos e descobriu que Júlia, além de flertar com outro homem, também falava negativamente sobre Gerardo e seu péssimo desempenho como homem na cama. E como se não bastasse, soube-se que Júlia também havia falado sobre as fraudes que Gerardo fazia na empresa, com as quais teria ganhado muitos milhares de dólares. Acabaram demitindo Júlia e Gerardo também. Mas isso foi pouco pelo karma que Júlia pagaria. Digo isso porque Gerardo não ia ficar de braços cruzados quando sua esposa descobrisse a infidelidade que ele teve com Júlia. Ela o expulsou de casa e não o deixou ver seus filhos. Gerardo, ele ficou muito triste e caiu em forte depressão. Também estava se embriagando. Começou a ficar bêbado todos os dias, o que o levaria a perder o controle de sua sanidade. Uma noite, com todo o desejo de se vingar de Júlia, ele foi até a casa dela, espancou-a brutalmente e atirou nela várias vezes. Depois de perceber o crime horrível que Gerardo cometeu, para evitar ir para a prisão, ele colocou a arma na boca e deu um tiro em si mesmo, o que acabaria com sua própria vida. Aquela cena do crime era verdadeiramente trágica e aterrorizante. Quando a polícia chegou, encontrou as vítimas. Nos cadáveres havia algo estranho naquele que pertencia a Júlia. Parecia que os tiros foram colocados intencionalmente em várias partes do corpo, porque ela tinha um em cada uma das pernas, um no coração e outro na testa, que não foi uma simples coincidência. Foi o sinal de que o poder de Santa Morte causou o karma dessa forma. Isso mostrou que não foi uma simples coincidência. Foi o sinal de que o poder da Santa Morte causou o karma dessa forma, para que eu entendesse que tinha sido ouvida pela menina branca, para me avisar de seu grande poder e de sua proteção. Para terminar minha história, amigos da comunidade, digo a vocês que rezando para a Santa Morte, consegui recuperar meu emprego como chefe de limpeza. Logo fui chamada pelo dono da empresa, que me pediu para retomar aquele trabalho. Mas não seria mais só na empresa, mas o meu cargo seria em nível regional, como coordenadora de pessoal de limpeza e manutenção. Esse tem sido um posto que eu estou muito grata por ter, porque minha vida economicamente mudou muito e não me falta mais nada e posso me dar a muitos luxos. Aceitei esse cargo. Aceitei esse cargo com a única condição de que a Maia fosse minha assistente pessoal e que seu salário também fosse aumentado. Até o momento,
Ambas demonstramos capacidade para exercer essa função e fomos muito elogiadas pelo nosso trabalho. Serei sempre grata a Maia e a la Santa Muerte pelo que fizeram por mim. Sem elas, eu não estaria mais aqui vivendo uma segunda chance de ser feliz e compartilhar essa história com vocês. Obrigada. Fim desse relato. Obrigada por ouvir o relato. Se gostaram, deixem seu like, comentem, compartilhem e se inscrevam no canal. Obrigada e até a próxima viagem.